Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 11 de abril de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será as duas ofertas. Estamos desdobrando aqui um pouco do capítulo 4 do livro de Gênesis, onde desde o começo dessa semana tivemos a oportunidade de entender um pouco melhor a história desses dois irmãos, Caim e Abel, bem como as respectivas ofertas que eles acabaram fazendo diante do Senhor. Bem, quando percebemos o que foram as decisões tomadas por esses dois irmãos, ambos filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas já vimos também que pelo próprio nome que eles receberam, isso acaba demonstrando um pouco da expectativa que os pais tinham em relação a eles. Os pais imaginavam que Caim, por ser o filho mais velho, ele poderia ser inclusive o próprio Messias, aquele que viria para pagar o pecado da humanidade, enquanto Abel, os pais parece que não tinham tanta expectativa em relação a ele. Era mais um filho que poderia alcançar coisas boas, mas as expectativas estavam mais ligadas ao próprio Caim. Talvez, não sabemos exatamente se essa foi a razão principal, mas talvez o próprio fato de Caim perceber que haviam altas expectativas em relação a ele, não o colocou num caminho de busca e de dependência da parte do próprio Deus. O que percebemos a respeito de Caim é que Caim acabou dedicando a sua própria vida para conseguir alcançar, adquirir coisas. A própria profissão dos dois irmãos vai mostrar um pouco desse espírito que fazia parte da história desses dois rapazes. Caim tornou-se agricultor. Como agricultor, ele exercia o seu trabalho dia após dia, esperando que como resposta desse seu trabalho ele pudesse receber alguma coisa em troca da própria terra. Estamos falando, portanto, de alguém que está exercendo uma determinada função, uma determinada tarefa, e tentando tirar, alcançar, conseguir algo em troca do esforço que ele havia colocado. Essa é a própria ideia, a própria noção de que um indivíduo ele merece receber alguma coisa pelo que fez. E quando você pensa no trabalho do campo, é exatamente isso que você tem que aguardar. Você lança a semente, você cultiva o solo, você prepara todo o processo, rega a planta e espera que ela possa crescer e dar o seu fruto. E com ele você vai aumentando os seus ganhos. Já a profissão de Abel, ele era pastor de ovelhas. É interessante que o texto em hebraico vai transmitir a profissão dele como aquele que cuidava, o que guardava o rebanho. O trabalho dele, portanto, estava intimamente relacionado ao cuidado das ovelhas. É interessante que quando você vai ver no próprio Novo Testamento, Cristo Jesus vai se apresentar como o pastor que cuida das ovelhas. Ele vai dizer, eu sou o bom pastor. O bom pastor cuida das suas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Nessa relação, pastor e ovelhas, dentro da mentalidade antiga, o criador de ovelhas, ele não apenas colocava os animais para crescerem sozinhos no campo. Ele tinha que estar junto com os rebanhos. Ele tinha que estar cuidando das ovelhas. E através desse cuidado, em todos os tempos, sabendo-se que as ovelhas têm um senso de orientação ruim, elas se perdem facilmente. Não estamos falando de um momento em que os rebanhos eram criados dentro de um pasto completamente cercado, onde as ovelhas não teriam condições de poder se perder, mas num ambiente aberto, onde haviam predadores. Portanto, o cuidado com o rebanho era algo realmente muito importante. E ao mesmo tempo fazia com que o pastor de ovelhas ele tivesse uma noção de que o cuidado que ele tinha com os animais era o mesmo tipo de cuidado que Deus sempre teve com o seu povo. O que você vai percebendo é que nesse tipo de trabalho desenvolvido pelos dois, a relação deles com Deus acabou sendo estreitada. No caso de Abel, Abel estreitou sua relação com Deus, criando uma vida de dependência dele. Assim como uma ovelha depende do pastor, ele também dependia de Deus.
No caso de Caim, você percebe que assim como o agricultor, simplesmente com a força do seu braço, ele prepara a terra, ele lança a semente, ele vai tirando as ervas daninhas conforme a boa planta vai crescendo, até que ele possa colher o fruto. Todo o processo depende quase que exclusivamente dele, enquanto a planta vai crescendo. Ele tem que fazer um processo de manutenção muito grande, esperando aumentar os seus ganhos no final do processo, porque a planta ela não continua. A planta ela é completamente arrancada e o seu fruto é que vai ser utilizado para o enriquecimento daquele que está trabalhando com a agricultura. Você vai perceber que na hora que as ofertas vão ser apresentadas, o mesmo espírito vai ser colocado em evidência. Caim havia aprendido a depender do seu próprio braço. Para conseguir o seu sustento, era no suor do teu rosto, comendo o seu pão. Enquanto Abel, que havia crescido, ou havia desenvolvido a atividade de cuidar de rebanhos, Abel, ele tinha a noção de que ele dependia de Deus para tudo. Então, quando Deus disse, vocês deverão fazer um sacrifício com derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados, você percebe nitidamente que Abel vai obedecer a palavra do Senhor. Assim como uma ovelha depende do seu mestre, depende do seu pastor, Abel dependeu do Senhor Deus e obedeceu a palavra do Senhor. Enquanto Caim, ele simplesmente ofereceu aquilo que ele achava melhor, o fruto da terra, sendo ele agricultor. Não havia nenhum tipo de problema dele oferecer também dos frutos da terra. Não tinha problema dele oferecer também, desde que ele tivesse oferecido primeiramente o que Deus pediu. Um cordeiro, devidamente imolado. A ideia era de que o cordeiro representaria o Messias que viria pagar o preço da humanidade. As frutas poderiam oferecer ou poderiam demonstrar que ele tinha gratidão a Deus pelo cuidado e pela manutenção que ele tinha feito. Quando você olha, por exemplo, para as diversas ofertas que eram oferecidas no próprio sistema de sacrifício de Israel, você encontrava ofertas de manjar, ofertas de cereal, ofertas que demonstravam gratidão do povo em relação a Deus. Mas essas ofertas nunca substituíram as ofertas pelo pecado. Tinha que haver derramamento de sangue. Caim estava disposto a, de certa forma, reconhecer que para a planta crescer precisava de Deus. Então ele estava agora agradecendo pelo que ele tinha conseguido. Tradicionalmente, a oferta de Caim é vista como salvação pelas obras, enquanto Abel estava acreditando na salvação pela graça mediante a fé. Alguém teria que substituir a humanidade nesse processo de salvação, porque senão não haveria a mínima possibilidade de haver salvação para o gênero humano. Quando você olha para esses dois irmãos, você percebe também um paralelo com aquilo que tem sido a forma como vivemos a nossa vida hoje em dia. Você pode viver a vida como Caim ou como Abel. Você pode estabelecer uma vida onde você vai depender de Deus, bem como da sua providência, viver uma vida de íntima associação com Ele. Ou você pode viver uma vida acreditando no poder e na força do seu braço. É claro que o desdobramento dos dois estilos de vida serão uma consequência natural, assim como foi para Caim e Abel, de uma vida com a bênção de Deus e uma vida sem a bênção de Deus. No decorrer dessa semana teremos a oportunidade de poder entender aonde esse estilo de vida de Caim, dependendo do seu próprio braço, o levou e quais foram as consequências desse estilo de vida para a própria humanidade em algumas gerações. Hoje, eu gostaria de incentivá-lo a estabelecer o mesmo tipo de vida e de adoração que Abel estabeleceu, dependendo de Deus em todos os momentos. Você não gostaria de fazer o mesmo? Ore comigo então. Obrigado, Pai, por tua palavra, porque nela descobrimos que o Senhor nos ama com um amor que é incomensurável. Ajuda-nos a podermos depender do Senhor dia a dia, momento a momento, como Abel o fez. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?